Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam Das e o propósito desse canal é o de fazer comparações para se extrair a essência, chegar no conhecimento de alguma coisa, comparando especialmente a cultura ocidental, a sabedoria das academias, dos grandes pensadores, dos grandes filósofos do Ocidente, com o pensamento Bhagavata do hinduísmo, a nata da filosofia védica do saber oriental, por meio da hermenêutica da visão de Sri Chaitanya Mahaprabhu da escola do Gaudiya Vaishnavismo. Então, venham comigo. Então, o tema da nossa videoaula de hoje a ser comparado é o bem último. O que é um bem? Qual é o maior de todos os bens? O estúpido que nos fala. Qual é o maior de todos os bens ou o bem último? Então, de acordo, para a gente dar um pontapé inicial, vamos estabelecer o conceito mais básico possível e atual. De acordo com o dicionário de língua portuguesa Ruais, bem seria aquilo que enseja as condições ideais do equilíbrio, a manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Ou seja, está envolvido com progresso, com melhoria, com evolução, isso é bom, é um bem. Conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos, quer da comunidade. Ou seja, quando nós adquirimos virtudes, nós nos melhoramos. Conjunto de fatores adequados a colocar e manter cada indivíduo no ápice de sua realização pessoal. Essa terceira definição é bem interessante, né? Ela está envolvida com a questão do que é realização pessoal. Vamos ver então, fazer essa comparação, né, entre o pensamento ocidental, aqui no caso vai ser o pensamento grego, especialmente a base da filosofia ocidental, Platão e Aristóteles, e a gente vai estar comparando com a filosofia Bhagavata, do Bhagavata Purana, o que o Srimad Bhagavatam tem a dizer sobre o bem último. Então, como anda a questão sobre o bem nos dias de hoje? Aqui é o professor Jaimini Paviani, doutor em Linguística da Universidade de Caxias do Sul, um artigo de 2012 dele. Atualmente, o conceito de bem quase desapareceu dos debates de políticos e homens públicos. Ninguém mais está interessado em bem nenhum. Também é posto num plano secundário pelos filósofos contemporâneos, mais preocupados com a questão do bem-estar e da liberdade, e não com o problema dos fins e dos objetivos. Na realidade, o raciocínio teleológico próprio da antiguidade, especialmente de Aristóteles, não é prioritário nas reflexões éticas contemporâneas. O bem é visto como um conceito vago e inatingível, apesar das questões do justo, das decisões e das ações ou do livre mercado e de outras de igual natureza, exigidas pelas teorias e pelas práticas atuais, referirem-se direta ou indiretamente aos padrões de bem e de bom, da qualidade e da excelência. Então, como todas as grandes questões da contemporaneidade, ela não é importante. Vamos ver a forma do bem. Vamos ver o que o Platão diz em seus textos sobre essa questão do bem. Então, aqui na República, Platão diz que há muitas coisas belas e muitas coisas boas, e outras da mesma espécie, que dizemos que existem e que distinguimos pela linguagem. Então, segundo Platão, o homem faz uma ideia, né, do que é bom, o que é justo, aquilo que é belo.
e que existe o belo em si e o bom em si, ou seja, a forma essencial do bom e do belo. Do mesmo modo, relativamente a todas as coisas que então postulamos como múltiplas, e inversamente postulamos que cada uma corresponde a uma ideia que é única. E chamamos-lhe a sua essência. Então essa questão no platonismo, esse é um ponto filosófico muito interessante. Platão vai apontar que no mundo material a gente vê a multiplicidade, a diversidade, mas todas essas coisas variáveis, múltiplas, elas têm uma fonte, uma essência geradora. Aqui ainda continua o nosso Platão. Podes, portanto, dizer que o Sol, que eu considero filho do bem, analogamente, isso está no livro 6 da República, que o bem gerou a sua semelhança, lembra bastante a Gênesis, né, na Bíblia, o qual o bem é no mundo inteligível, ou seja, pode ser pensado em relação à inteligência e ao inteligível, o mesmo que o Sol no mundo visível em relação à vista e ao visível. Então, esse bem, Platão, ele seria aquilo que faz gerar, aquilo que ilumina o intelecto do indivíduo e aquilo que pode ser entendido, sabido, inteligível. Fica sabendo que o que transmite a verdade aos objetos cognoscíveis e dá ao sujeito que conhece esse poder é a ideia do bem. Entende que é ela a causa do saber e da verdade. Na medida em que esta é conhecida, mas sendo ambos assim belos, o saber e a verdade, terás razão em pensar que há algo mais belo ainda do que eles. A fonte, né, da beleza e da verdade e da sabedoria. E tal como se pode pensar corretamente que neste mundo a luz e a vista são semelhantes ao Sol, mas já não é certo tomá-las pelo Sol, é a mesma coisa, não é? Lembra um pouco a filosofia de Achinta Veda Vedatato do Sr. Chaitanya. Da mesma maneira, no outro é correto considerar a ciência e a verdade, ambas elas semelhantes ao bem. Mas não está certo tomá-las a uma outra pelo bem, mas sim formar um conceito ainda mais elevado do que seja o bem. Última citação: apesar de o bem não ser uma essência, mas estar acima e para além da essência, pela sua dignidade e poder. Então é essa forma que o Platão vai estar distinguindo o bem em si. Ele vai estar falando sobre uma realidade metafísica, sobre uma realidade causal, uma fonte geradora de todas as coisas. Em Platão, a forma do bem assume as características de uma verdade absoluta do objeto da metafísica. Para o ateniense, a verdade, a justiça, a coragem, as virtudes são um bem que participam de um bem original. São facsímiles desse bem original. O bem em si, todas as virtudes ou bens, as coisas boas, têm sua essência em sua forma original, que reside em um mundo transcendental, mesmo com Sócrates honestamente expressando sua natureza indizível ou inconcebível. Apesar do Sócrates toda essa dificuldade de expressar sobre a forma, sobre o que é esse bem em si, de maneira bastante honesta, aí nós temos uma das primeiras formas racionais de ter concebido Deus no Ocidente. Mas Aristóteles irá trazer tais deliberações apenas à plataforma terrestre. Aristóteles tentou ir além do Platão, mas acabou ficando aquém. Então, o Aristóteles foi discípulo, foi estudante de Platão na sua academia, mas depois ele rompe, né, especialmente em seus tratados, em seus livros. O Aristóteles vai tentar refutar
o mestre Platão. Aristóteles e a finalidade do bem. Para o estrangeiro de Estagira, Ita, o bem é muito mais debatido no âmbito social, numa perspectiva sociológica, né? O ser humano em sociedade, da excelência da ação humana, por isso está no Ética Nicômaco, né? Vai estar envolvido com ética, ou seja, a finalidade última da ação humana, portanto, tendo uma teologia, né? Tem um telos, existe um fim último. Esse fim último seria um bem último. Então, que abre citação do Ética a Nicômaco, não é M no final, é ele. Admite geralmente que toda arte, toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, tem em mira um bem qualquer. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim, e se é verdade que nem toda coisa desejamos com vistas em outra, porque então o processo se repetiria ao infinito e inútil e vão seria o nosso desejar. Isso desarticula, isso refuta, né, os filósofos que dizer que a finalidade última do pensamento, da filosofia, é o pensar. Não. De acordo com Aristóteles, não tem fundamento, mesmo de acordo com Aristóteles, não tem fundamento. Evidentemente, tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem, o maior de todos os bens, o bem último. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, veja como aqui a ideia de... Porque o Aristóteles vai dizer que para se chegar a esse sumo bem, para se chegar a esse bem último, a ciência política seria a mais adequada. Mas veja que a ciência política para ele está misturada com ética, né, com a ação humana. Porque, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer. A finalidade dessa ciência deve abranger a das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Então veja como está envolvido com essa política, a ideia de política está envolvida com sociologia, né? E especialmente com ética, com moral, ação humana, visando esse bem último. E se você levar para o lado dos Vedas, quando se fala sobre o que deve fazer e o que não se deve fazer, sobre essa ação, aonde é que se legisla sobre essa ação dos Vedas? Nos Dharma Shastras, né? A questão do Dharma. Qual é o Dharma? Qual é a ação ideal? Qual é a ação positiva para o ser humano? Mas aí tem uma grande diferença, né? Para aonde é que se deve buscar o fundamento do Dharma, o que deve ser feito e o que não deve ser feito? Nos Vedas, nas escrituras reveladas, que são um caminho, um método epistemológico sui generis, né? Porque se trata de revelação. Não é um conhecimento humano pelo qual Aristóteles e Platão ainda estão trilhando. Por isso é muito honesto da parte do Sócrates e do Platão dizerem que a verdade absoluta é esse bem último, esse bem em si, ele é indizível, né? Ele está além da capacidade humana. E o Aristóteles simplesmente deixa de lado, já que é indizível, e vai simplesmente se ocupar no bem humano, na plataforma humana, na plataforma fenomênica, na plataforma terrestre. Verbalmente, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem ser esse fim a felicidade, a famosa daimonia, e identificam o bem viver e o bem agir como ser feliz. Então, quando o Aristóteles fala sobre que esse bem deve ser a felicidade, o bem viver e o bem agir, que deve ser a busca da felicidade, ele está falando simplesmente numa plataforma fenomênica, na plataforma do humano. Será que o ser humano se encerra em si mesmo? Ou será o ser humano
apenas uma ponte, apenas um momento e um instrumento para um voo muito maior em questão de ontologia, da realidade de quem eu sou e de qual seria a felicidade última. Lembrando que quando nós falamos de felicidade no mundo material, nós temos que lembrar que a felicidade tem o seu oposto, o seu dual, que é o sofrimento. Então, como é que a gente vai buscar uma felicidade que vai ter como contrabando, que vai ter como efeito colateral o sofrimento? Será que esse seria o bem último, senhor Aristóteles? O ponto é que a filosofia que Platão produziu, que tem viés transcendentais, que trata-se de uma religião no sentido mais profundo, mais correto da palavra religião, religação com Deus, yoga, religação com a nossa essência última. Aqui o Aristóteles transforma essa religião em simplesmente materialismo, né? Sociologia. Eu sou ser humano, eu sou esse corpo material e estou em busca de felicidade para esse corpo, para os sentidos e para a mente. Apesar do brilhantismo em muitas partes de Aristóteles, mas ele acaba produzindo um dos grandes momentos do materialismo, os primeiros na história do Ocidente. O fracasso e a tagarelice de Aristóteles. Essa é uma homenagem ao Nietzsche, que no Ética Nicômaco, ainda a gente continua nele, acontece o mesmo em relação à forma do bem. Ainda que haja um bem único, que seja um predicado universal dos bens, ou capaz de existir separado independentemente, tal bem não poderia obviamente ser praticado ou atingido pelo homem. Ou seja, ele está admitindo o fracasso sem antes mesmo ter tentado. E agora estamos procurando algo tangível, que seja atingível por ser humano. Ou seja, a questão ontológica, quem eu sou, Aristóteles está totalmente iludido, totalmente devaneando. Em muitas ações usamos amigos e riquezas e poder político como instrumentos, e há certas coisas cuja falta empana, estraga a felicidade. Boa estipe, bons filhos, beleza. Pois o homem, de má aparência ou mal nascido, ou só no mundo e sem seus filhos, tem poucas possibilidades de ser feliz, e tê-las há ainda menores se seus filhos e amigos forem irremediavelmente maus, ou se, tendo tido bons filhos e amigos, estes tiverem morrido. Como dissemos, então, a felicidade parece requerer o complemento desta aventura, e é por isto que algumas pessoas identificam a felicidade com a boa sorte, embora outras a identifiquem com a excelência. E a excelência moral é constituída por natureza de modo a ser destruída pela deficiência e pelo excesso. O caminho do meio, né? Aquela pessoa que quer desfrutar no mundo material e se dá bem. Então ela não deve nem abusar dos excessos e nem deve ter falta, né? Ela deve ser comedida. Se você quiser se intoxicar, intoxique, mas de maneira moderada. Se você quiser comer carne, coma, mas de maneira moderada. Então, a falta causa sofrimento e o excesso causa sofrimento. Então, a brilhante visão do Aristóteles é que você deve ser comedido, equilibrado. Só que essa atitude equilibrada, ela só leva ao enredamento e ao aprisionamento nesse mundo material. Que você vai ficar numa posição cômoda, confortável no mundo, mas esse mundo, o homem, o ser aí no mundo, é tudo. Tal como vemos acontecer com o vigor e a saúde, os exercícios excessivos ou deficientes destroem igualmente o vigor, e de maneira idêntica as bebidas e os alimentos de mais ou de menos destroem a saúde, ao passo que seu uso em proporções adequadas produz, aumenta e conserva aquele e esta. A
Acontece o mesmo com a moderação, coragem e outras formas de excelência moral. A moderação e a coragem, portanto, são destruídas pela deficiência e pelo excesso, e preservadas pelo meio termo. Meio termo, uma boa maneira de ficar nesse mundo material apodrecendo. Ok, então essa foi a visão. Assim começou, né, o debate ocidental. Começou bem com Platão, com Sócrates, mas depois Aristóteles vai e joga na latrina a conversa, o diálogo, o debate. Então vamos agora ver o bem último na visão Bhagavata. Tatra tatranja sayushman bhavata yad vinishritam pumsam ekantata shreyas. Guardem essa palavra, que é o equivalente a bem, bem último. Tanra shansitum arhasi. Por favor, explique de forma facilmente compreensível aquilo que você constatou ser o bem último e absoluto para todo ser humano. Pumsam ekantata shreyas. Então essa foi a pergunta primeira feita pelos sábios de Naimisharanya, liderados por Shanakarishi Asuta Goswami. Qual é o bem ou benefício supremo, Shreyas, para as pessoas em geral, ou qual é o sadhana pelo qual podemos alcançar? Qual é a atividade, a disciplina pelo qual podemos alcançar tal benefício? Shreyas. Aqui a mesma palavra é usada. Aqui é uma citação Prabhupada, um trecho que Prabhupada deu em aula, uma aula dada sobre o Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 9, verso 54, no dia 9 de abril de 1976, em Vrindavana. Aqui a mesma palavra usada, Shreyas Kama. Shreyas Kama, desejo, né, por Shreyas, pelo bem íntimo. Qualquer um que seja dhira, autocontrolado, sóbrio, ele irá inquirir sobre a meta última da vida, Shreyas. Existem duas coisas, Shreyas e Preyas. Preyas significa imediatamente muito bom, ou seja, o prazer imediato obtido pelos sentidos. Suponha que alguém diga que, há uma dançarina muito bonita cantando, e por que você está aqui fazendo Sankirtana? O que você vai gostar? Vem aqui, há uma garota muito legal. Isso é Preyas. Preyas significa imediatamente muito agradável. E aqueles que são inteligentes, Dhira, eles estão atrás de Shreyas, Shreyas Kama. Sem se tornar Shreyas Kama, ninguém pode ser consciente de Krishna, consciente de Deus. Se alguém é Preyas Kama, se quiser desfrutar deste mundo material, a gratificação dos sentidos não pode se tornar consciente de Krishna. Isso não é possível. Apenas Shreya Kama. Então aqui esse verso é um dos versos definitivos, né? Das grandes Mahavakyas, das grandes declarações a respeito de Shreyas, de qual é o bem último para o ser humano. Então é respondido por Suta Goswami. Essa é a resposta à pergunta feita pelos sábios na Naimisharanya, como nós vimos dois lados acima. Savai Punsam Parodharmo Yat Bhakti Radok Prajer Ahaituki Pratihata Yayatma Suprasirati. A suprema ocupação Dharma para toda a humanidade, não é para o indiano não, é para toda a humanidade, é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. Esse serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Qual é o efeito por se prestar serviço devocional a Krishna? O que Maria leva? Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayoditaha Janayati Ashu Vairagyam Gyanancham Yadahaitukam. Aquele que presta serviço devocional a Deus, Shri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa, ou seja, ele entende as coisas mais sutis, e desapego do mundo material das coisas. Em outras palavras, ele perde o interesse por karma e jnana, por atividades materiais e por intelectualidade vazia. Poxa, mas enquanto a minha honesta e produtiva ocupação no meio social, exatamente o Bhagavatam está falando
está partindo do ponto do desenvolvimento no meio social, como um digno trabalhador e honrado pai de família. Dharma suanushtapam vya vishwaksena kathasya notpadaye dhyaratim shamaeva hikevalam. As atividades ocupacionais, o trabalho de alguém, o sustento, quando é executadas por um homem de acordo com sua própria posição, isso já está totalmente perdido na sociedade humana, não passam de esforços inúteis se não provocam atração pela mensagem da personalidade de Deus. Tudo que a gente faz no mundo, trabalho, arte, religião, toda a nossa ação humana, se ela não desemboca, se ela não leva a despertar o nosso amor por Deus, tudo isso é inútil. Mas e se eu não trabalhar duro? Quem é que vai me manter e os meus familiares? Dharmasya hiyaparvargyasya narto artayopakalpate nartasya dharmaikantasya kamalobhaya rismritaha. Todos os deveres ocupacionais, todo o trabalho, eles ensinam-se certamente a liberação última. Então todo o trabalho, toda atividade que é conectada apenas a manter o corpo para ganhar dinheiro, e não é conectada à busca de Deus, à liberação última, nunca deve ser executados em troca de ganho material. Toda atividade, toda ação humana deve ser conectada à liberação última, e não ao ganho, à manutenção do corpo que até os animais se mantêm. Nunca devem ser executados em troca de ganho material. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último, Bhakti, não deve de forma alguma usar o ganho material para cultivar gozo dos sentidos. Um bom conselho para todos nós. Kamasya nendriya priti labodhiveta yavata divasya tattadiyasa nartoyas cheta karmamihi cheha karmamihi. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos, como Aristóteles está propondo, através da felicidade eudaimônica e do bem-estar. Deve-se desejar somente uma vida saudável ou a autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. E uma outra coisa deve ser a meta de nossos trabalhos. Conclusão sobre a ação moral ideal ou o bem último para todo ser humano, de acordo com a filosofia Bhagavat. Atapumbir Dvidya Shasta Varnashram Vibhagashaha Sa Anushritasya Dharmasya Sansidir Haritoshanam. Ou melhor, entre os duas vezes nascidos, conclui-se, portanto, que a máxima perfeição que se pode alcançar através do cumprimento dos deveres prescritos para a nossa própria ocupação, de acordo com as divisões de castas e ordens de vida, é satisfazer a personalidade de Deus. Essa foi a sequência, de Shamakarish, versos 6 até o 13. E a gente fez uma triagem para mostrar exatamente essa questão do bem último. Aqui um verso conclusivo, já no final do Srimad Bhagavatam no Bhagavad Gita. Tasmad Gurum Praparyeta Vigyasu Shreya Uttamam. Não é qualquer Shreya, é o Shreya Uttamam, é o bem transcendental. Shabde Parechanyatam Brahmani Upashamashayam. Portanto, qualquer um que deseje seriamente felicidade verdadeira, fortuna, deve buscar um mestre espiritual genuíno e refugiar-se nele mediante a iniciação Diksha. A qualificação do Guru autêntico é que ele compreendeu as conclusões das escrituras reveladas, os Shastras, os Vedas, mediante deliberação, não mediante fé cega, e é capaz de convencer os outros acerca dessas conclusões. Semelhantes grandes personalidades que se refugiaram no Deus Supremo, abandonando todas as considerações materiais, devem ser aceitas como mestres espirituais genuínos. No conforto e segurança no mundo material. Chaitanya Mahaprabhu também vem falar sobre cheias
Chetodarpanamarjanam Bhavamahadavagnini Vapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadam Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Punam Tasvadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Vitória, que haja vitória, Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Vitória com certeza ao canto do santo nome do Senhor Shri Krishna, que pode limpar o espelho do coração e por fim as misérias do fogo ardente da existência material. Esse canto é a lua crescente que abre o lótus branco da boa fortuna. Shreya Kairvachandrika Vitaranam Vidyavadjivanam. Então veja que Shreya aqui para o Sr. Chaitanya também tem o conceito de felicidade, boa fortuna, mas é a felicidade e a boa fortuna original para todas as entidades vivas. É a vida em si de toda a educação. O cantar dos santos nomes Hare Krishna expande o oceano de bem-aventurança da vida transcendental. Seu efeito é refrescante e nos capacita a saborear a cada passo o néctar, a verdadeira felicidade plena pela qual sempre ansiamos. Vishnu Prabhupada aqui, Jai. Então é muito interessante porque guiados pelo conhecimento Bhagavata transcendental, chamado Bhagavatam Bhagavad Gita, nós vemos que existem Shreyas e Preyas. Então Shreyas trata do bem último, da felicidade da alma, que significa Ananda, bem-aventurança plena, néctar pleno. De certa forma, é lógico que pelo um viés humano, pelas próprias ferramentas, pela própria epistemologia e ciência que brota do humano, Sócrates e Platão estão buscando esse Shreya transcendental, esse bem último final. Já o Aristóteles, ele escorrega na banana, né, desgraçado, e ele, em vez de falar sobre os Shreyas, ele vai falar sobre Preyas, que é a felicidade para os sentidos na plataforma humana, em sociedade humana. É lógico que agora a alma está enclausurada na sociedade humana, na plataforma humana, mas o Bhagavatam mostrou muito bem, a partir de Dharma, como o Dharma se torna Bhakti. Como através da ocupação humana nós podemos desenvolver Bhakti. Como Preyas podem alcançar Shreyas. Então, enquanto o Platão está falando sobre Shreyas, o bem último do ponto de vista transcendental, o Aristóteles está falando sobre Preyas, sobre a felicidade momentânea, de acordo com o gozo dos sentidos. E nós podemos ver através do Srimad Bhagavatam como que nós podemos, mesmo enredados, mesmo condicionados no meio da sociedade humana, transcender isso e alcançar esse Shreya Uttama, que é o bem último para toda entidade viva, que é desenvolver o amor e a nossa posição eterna em relação a Deus, a Krishna, no serviço devocional. Então isso foi trazido para o Ocidente graças a Srila Prabhupada, e nós podemos ver os equívocos e os limites, né, do pensamento ocidental comparado ao Bhagavatam, né, a mensagem das almas liberadas, a mensagem que vem diretamente do mundo espiritual. Então, é da característica da alma buscar a felicidade, mas a felicidade ela se encontra em Ananda, a felicidade espiritual do contato da alma com Deus, e não na felicidade material. A felicidade material ela é dual, ela é Sukh, mas ela tem a sua contraposição em Dukh, que é miséria, sofrimento. Então toda a tentativa de buscar a felicidade no mundo material inevitavelmente vai acabar em frustração, em sofrimento material, porque essa é a característica do mundo material dual, Sukha, Dukkha. Então a alma desfruta de Ananda, e essa Ananda só existe na relação da alma com Deus. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau! Secando meu sonho não para, que tudo vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, como o sol é bom se doer. Pergunte
vai